O sol escaldante de Salvador parecia derreter as ruas de paralelepípedos, enquanto Rafael caminhava apressado para casa, a camisa social grudada nas costas pelo suor. Aos 35 anos, ele sentia o peso de uma vida que parecia escorrer pelos dedos como areia. O escritório onde trabalhava como contador era um labirinto de números e prazos, e o apartamento que dividia com Clara, sua esposa, era um espaço onde o silêncio gritava mais alto que qualquer conversa. Eles se amavam, ou pelo menos já tinham se amado. Agora, o que restava era uma rotina que os mantinha juntos, mas não próximos. Rafael e Clara se conheceram numa noite quente, numa festa à beira-mar no Rio Vermelho. Ele, com seu jeito tímido, derrubou um copo de cerveja tentando impressioná-la com uma piada ruim. Ela riu, os olhos castanhos brilhando sob as luzes dos quiosques, e naquele momento, Rafael soube que queria passar a vida fazendo-a sorrir. Os primeiros anos foram um sonho, passeios pela orla, noites dançando forró até o amanhecer, promessas sussurradas sob o céu estrelado. Quando se casaram, juraram pintar juntos um quadro de vida cheio de cores vibrantes. Mas o tempo, como um vento cruel, desbotou essas cores. As contas, o trabalho, os pequenos desentendimentos, tudo isso transformou o amor deles numa tela esquecida, onde os pincéis já não tocavam. À noite, no apartamento simples no bairro da Graça, Rafael olhava para Clara dormindo. O rosto dela, ainda bonito aos 34 anos, parecia distante sob a luz fraca do abajur. O corpo esguio, envolto num pijama de algodão, não despertava mais o desejo que outrora o fazia perder o sono. Ele se perguntava quando foi que se tornaram estranhos vivendo sob o mesmo teto. A cama, que antes era um refúgio de risos e carícias, agora era só um lugar para descansar o corpo exausto. Ele queria sentir algo, qualquer coisa, mas tudo que vinha era um vazio que o sufocava. Num impulso, numa tarde em que o tédio parecia insuportável, Rafael viu um anúncio no celular, um curso de pintura num ateliê no Pelourinho. Ele nunca havia segurado um pincel na vida, mas algo naquela ideia o atraiu. Talvez fosse a promessa de criar algo com as próprias mãos, de encontrar um pedaço de si que não estivesse preso a planilhas e relatórios. Sem pensar muito, ele se inscreveu. Quem sabe não encontro um pouco de cor nessa vida cinza, pensou, enquanto confirmava a matrícula. O ateliê era um casarão antigo, com paredes descascadas que contavam histórias de outros tempos. O cheiro de tinta a óleo misturava-se ao aroma de madeira velha, e a luz suave do fim de tarde entrava pelas janelas altas, tingindo o chão de tons dourados. Rafael chegou cedo, a mochila pendurada no ombro, sentindo-se deslocado. Ele observava os outros alunos que já estavam ali, espalhados pelas mesas de madeira rústica. Uma mulher de uns 30 anos, com cabelos longos e um vestido justo que marcava cada curva do corpo, arrumava seus materiais com gestos calculados. Era Lívia, como ele descobriria mais tarde, uma presença que parecia atrair todos os olhares com sua confiança quase provocadora. Ao lado, um homem mais velho, talvez na casa dos 40, com cabelo preso num rabo de cavalo e uma camisa desabotoada que deixava à mostra o peito bronzeado, conversava alto, rindo com charme natural. Era Miguel, um pintor amador que parecia mais interessado em impressionar do que em aprender. Mas foi quando Marina entrou na sala que Rafael prendeu a respiração. A professora de arte, com seus 27 anos, parecia ter saído de um quadro renascentista. Os cabelos cacheados caíam sobre os ombros, brilhando sob a luz como se cada fio capturasse o sol. Ela usava uma blusa leve, quase transparente, que deixava entrever a linha delicada da clavícula e o contorno sutil dos seios. A saia curta, esvoaçante, revelava pernas longas e bronzeadas, que se moviam com uma graça quase hipnótica. Quando ela sorriu, cumprimentando os alunos, seus lábios cheios desenharam uma curva que parecia prometer segredos. Bem-vindos à nossa primeira aula, disse, a voz suave, mas com um tom que prendia a atenção de todos. Rafael sentiu um calor subir pelo peito, algo que não sentia há anos. Ele escolheu um lugar perto da janela, tentando se concentrar nos materiais à sua frente. Pincéis, tubos de tinta, uma tela em branco que parecia zombar da sua inexperiência. Marina começou a aula explicando as cores primárias, movendo-se pelo ateliê com uma energia que parecia iluminar o espaço. Cada gesto dela era preciso, mas natural, como se pintar fosse tão fácil quanto respirar. Rafael tentava acompanhar, mas seus olhos traíam sua atenção, seguindo o balanço dos cabelos dela, a forma como a saia subia ligeiramente quando ela se abaixava para pegar um pincel caído. "Você é novo aqui, né?" perguntou Lívia, sentando-se ao lado dele com um sorriso malicioso. O perfume dela, doce e intenso, invadiu o espaço entre eles. Ela se inclinou um pouco, o decote do vestido revelando mais do que o necessário.
Cuidado para não se distrair com a professora, hein? Ela é de tirar o fôlego. Rafael riu, desconfortável, e desviou o olhar, mas Lívia apenas riu mais alto, como se soubesse o efeito que suas palavras tinham. Marina, alheia à troca de olhares, caminhou até a mesa de Rafael para verificar seu progresso. Vamos lá, como está seu traço? Perguntou, inclinando-se sobre a tela dele. O braço dela roçou de leve o ombro de Rafael, e ele sentiu um arrepio percorrer a espinha. A blusa dela deslizou um pouco, revelando a pele macia do ombro e a curva delicada da clavícula. O cheiro dela, uma mistura de jasmim e tinta, o envolveu como uma névoa. Você tá segurando o pincel com muita força, disse ela, a voz quase um sussurro. Antes que ele pudesse responder, Marina colocou a mão sobre a dele, guiando o pincel com suavidade. Assim, mais leve. Deixa a tinta fluir. O toque dela era quente, os dedos finos deslizando sobre os dele com uma intimidade que parecia acidental, mas que fez o coração de Rafael disparar. Ele olhou para ela, e por um instante, os olhos castanhos de Marina encontraram os dele. Havia algo ali, um brilho que não era só profissionalismo, uma faísca que parecia dizer que ela sabia o efeito que causava. Tá melhor agora? Perguntou ela, sorrindo, e Rafael só conseguiu assentir, a garganta seca. A aula seguiu, mas Rafael mal ouviu as instruções seguintes. Ele tentava se concentrar na tela, mas sua mente voltava ao toque de Marina, a forma como o corpo dela parecia ocupar todo o espaço ao redor. Miguel, do outro lado da sala, não escondia seu interesse pela professora. Marina, pinta um quadro meu que eu fico de modelo de graça, brincou, flexionando os braços musculosos com um sorriso convencido. Marina riu, balançando a cabeça. Você ia distrair a turma toda, Miguel. A resposta dela era leve, mas Rafael sentiu uma pontada de ciúmes, algo que o surpreendeu. Por que ele se importava? Ele era casado, tinha uma vida, uma esposa esperando em casa. Mas ali, naquele ateliê, sob a luz dourada e o cheiro de tinta, ele se sentia vivo de novo. Lívia, sempre atenta, percebeu a distração de Rafael. Durante uma pausa, ela se aproximou, o quadril encostando de leve na mesa dele. Você tá quieto demais, novato. Tá pensando na professora? Provocou, a voz baixa, os lábios pintados de vermelho curvando-se num meio sorriso. Ela se abaixou para pegar um tubo de tinta, deixando o vestido subir um pouco, revelando a pele firme das coxas. Rafael desviou o olhar, constrangido, mas Lívia apenas riu. Relaxa, eu não mordo. Pelo menos, não tão cedo. Quando a aula terminou, Rafael arrumou suas coisas lentamente, como se quisesse prolongar o tempo naquele lugar. Ele observava Marina de longe, enquanto ela limpava os pincéis, os movimentos precisos, quase sensuais. A saia dela balançava a cada passo, e ele se pegou imaginando como seria tocar aquelas pernas, sentir a pele quente sob seus dedos. O pensamento o assustou, mas também o excitou. Ele balançou a cabeça, tentando afastar a ideia, mas era como tentar apagar um incêndio com as mãos. Gostou da aula? Perguntou Marina, aproximando-se dele enquanto ele guardava os materiais. Ela estava tão perto que Rafael podia ver as sardas sutis no rosto dela, o brilho nos olhos que parecia convidá-la a dizer mais do que deveria. Foi diferente, respondeu ele, a voz rouca. Nunca fiz nada assim antes. Marina sorriu, inclinando a cabeça, e a blusa dela deslizou um pouco mais, revelando a curva do ombro. É só o começo. Pintar é como se abrir pro mundo. Você vai ver. As palavras dela eram simples, mas o tom, a forma como ela o olhava, parecia carregar uma promessa. Rafael saiu do ateliê com o coração acelerado, o calor de Salvador misturando-se ao fogo que começava a queimar dentro dele. Ele caminhou pelas ruas estreitas do Pelourinho, o som dos tambores distantes ecoando ao fundo, mas tudo que ouvia era a voz de Marina, tudo que via era o sorriso dela. Quando chegou em casa, Clara estava na cozinha, preparando o jantar. Como foi a aula? Perguntou ela, sem tirar os olhos da panela. Boa, respondeu Rafael, a voz neutra, mas seus pensamentos ainda estavam no ateliê, nas mãos de Marina guiando as suas. Ele tomou um banho, tentando esfriar a cabeça, mas a água não apagava o que sentia. Deitado na cama, enquanto Clara dormia ao seu lado, Rafael olhou para o teto, o corpo inquieto. Ele sabia que deveria esquecer Marina, que aquilo era só uma fantasia, um momento de fraqueza. Mas, no fundo, uma parte dele queria voltar àquele ateliê, queria sentir de novo aquele toque, aquele olhar. Ele fechou os olhos, e a última coisa que viu antes de adormecer foi o rosto de Marina, sorrindo, enquanto suas mãos seguravam um pincel com a promessa de algo mais.
Na manhã seguinte, Rafael acordou com o sol invadindo o quarto. Clara já estava na cozinha, o cheiro de café enchendo o apartamento. Ele se levantou, pegou o celular e abriu o site do ateliê. A próxima aula era em 2 dias. Sem hesitar, ele confirmou sua presença, o dedo tremendo ao clicar no botão. Enquanto tomava café, ele olhou para Clara, que lia algo no celular, alheia ao turbilhão dentro dele. Vou continuar com as aulas, disse, tentando soar casual. Ela apenas assentiu, sem levantar os olhos. Se te faz bem, vai fundo. 2 dias depois, Rafael voltou ao ateliê, o coração batendo mais forte do que na primeira vez. O espaço estava igual, a luz suave, o cheiro de tinta, as vozes dos alunos misturando-se no murmúrio. Marina estava lá, agora com uma blusa de alças que deixava os braços e ombros à mostra, a pele reluzindo sob a luz. Ela sorriu ao vê-lo, um sorriso que parecia só para ele. Pronto para pintar algo incrível hoje? Perguntou, aproximando-se. Rafael assentiu, mas sua mente não estava na tela à sua frente. Ele pegou o pincel, sentindo o peso do que estava começando a crescer dentro dele, um desejo que ele não sabia se poderia, ou queria, controlar. Enquanto Marina explicava a técnica do dia, Rafael sentiu o olhar de Lívia sobre ele, provocador, como se ela soubesse o que ele estava pensando. Miguel, por sua vez, parecia decidido a monopolizar a atenção de Marina, fazendo comentários que a faziam rir. Mas Rafael não se importava com eles. Tudo o que ele via era Marina, o jeito como ela se movia, o jeito como a luz dançava em sua pele. E quando ela se aproximou novamente, inclinando-se para corrigir um traço torto na tela dele, o toque quente dos dedos dela na mão dele fez seu corpo inteiro estremecer. Ele segurou o pincel com mais força, tentando esconder o tremor, enquanto o coração batia como um tambor no peito. O pincel tremia na mão de Rafael, mas não era a falta de prática que o fazia hesitar. Era o calor do toque de Marina, ainda vívido em sua pele, como uma brisa quente que não dissipava. Ele tentou focar na tela, traçando linhas tortas que deveriam formar uma paisagem, mas seus olhos traíam sua concentração, seguindo cada movimento dela pelo ateliê. A luz do entardecer banhava o casarão do Pelourinho, e o som distante de um berimbau nas ruas lá fora parecia pulsar no mesmo ritmo acelerado de seu coração. Marina, alheia ao turbilhão que causava, caminhava entre as mesas, corrigindo posturas e elogiando os alunos com aquela voz que parecia acariciar o ar. Ela parou ao lado de Lívia, que pintava com gestos exagerados, como se quisesse atrair todos os olhares. O vestido justo de Lívia, vermelho como o pôr do sol, abraçava cada curva de seu corpo, e quando ela se inclinou para misturar tintas, o tecido subiu, revelando a pele dourada das coxas. Marina, acha que meu quadro tá com alma? Perguntou Lívia, a voz doce, mas com um tom provocador, enquanto lançava um olhar rápido para Rafael. Marina sorriu, inclinando-se para analisar a tela. Tá vibrante, Lívia. Mas cuidado para não exagerar nas cores, senão perde o equilíbrio. A resposta era profissional, mas Lívia aproveitou o momento para se aproximar mais, o ombro roçando de Marina de propósito. Rafael desviou o olhar, incomodado, sem saber por quê. Ele não queria admitir, mas cada interação no ateliê parecia um jogo de poder, um tabuleiro onde todos disputavam atenção. Miguel, com seu jeito de artista desleixado, não perdia a chance de se exibir. Ele havia tirado a camisa naquela aula, alegando calor baiano, e agora pintava com o torso nu, os músculos definidos brilhando com um leve suor. Marina, vem cá me salvar, meu céu tá parecendo um borrão, chamou ele, rindo alto, enquanto flexionava o braço de forma nada sutil. Marina foi até ele, rindo também, e Rafael sentiu uma pontada no peito, um ciúme que o pegou desprevenido. Ele não tinha direito de sentir isso. Ele era casado, tinha Clara, uma vida estável. Mas ali, naquele espaço onde o cheiro de tinta e o calor pareciam dissolver as regras, ele se sentia à deriva. Quando Marina finalmente voltou para perto dele, Rafael já havia manchado a tela com um traço errado. Nossa, Rafael, o que aconteceu aqui? Perguntou ela, com meio sorriso que misturava diversão e curiosidade. Ela se inclinou, a blusa de alças deslizando um pouco, expondo a pele macia do ombro e o contorno delicado do pescoço. O perfume dela, um toque floral com um fundo amadeirado, envolveu Rafael como uma onda. Ele tentou responder, mas a proximidade dela o deixou sem palavras. Tá difícil me concentrar, admitiu, a voz baixa, quase um sussurro. Marina ergueu uma sobrancelha, os olhos brilhando com uma mistura de inocência e malícia. É a tinta ou outra coisa? Perguntou, e antes que ele pudesse responder, ela pegou a mão dele, guiando o pincel com firmeza. Relaxa o pulso. Deixa o movimento ser natural.
O toque dela era elétrico, como se cada centímetro de sua pele carregasse uma corrente que atravessava Rafael. Ele sentiu o calor dos dedos dela, a suavidade que contrastava com a força delicada de seu aperto. Por um instante, o mundo ao redor desapareceu, o ateliê, os outros alunos, até mesmo a culpa que ele carregava. Havia apenas Marina, o brilho em seus olhos, a curva de seus lábios. Ela soltou a mão dele, mas ficou ali, tão perto que ele podia sentir o calor de seu corpo. Melhorou? Perguntou ela, e Rafael apenas assentiu, incapaz de confiar na própria voz. A aula terminou, mas Rafael não queria ir embora. Ele arrumava seus materiais lentamente, enquanto os outros alunos saíam, rindo e conversando. Lívia passou por ele, jogando os cabelos longos para o lado. Não demora muito, hein, novato. A noite tá quente demais para ficar preso aqui, disse ela, com um sorriso que parecia esconder segundas intenções. Miguel, já com a camisa jogada no ombro, deu um tapa amigável nas costas de Rafael. Se cuida, parceiro. Esse ateliê é perigoso para quem não presta atenção. A frase soou como uma brincadeira, mas havia um tom de aviso que Rafael preferiu ignorar. Marina ficou no ateliê, organizando as tintas e limpando os pincéis. A luz agora era mais suave, o sol já se escondendo atrás dos telhados do Pelourinho. Rafael terminou de guardar suas coisas, mas hesitou na porta. Algo puxava para trás, uma força que ele não queria nomear. Precisa de ajuda com isso? Perguntou, apontando para os materiais espalhados. Marina olhou para ele, surpresa, mas sorriu. Se quiser, posso te ensinar a limpar os pincéis direito. É quase tão importante quanto pintar. A voz dela era leve, mas havia um convite implícito, algo que fez o coração de Rafael disparar. Ele se aproximou, pegando um pincel que ela lhe entregou. Marina ficou ao lado dele, mostrando como esfregar as cerdas com cuidado. Não pode forçar muito, senão estraga, disse ela, mas Rafael mal ouvia. Ele estava hipnotizado pelo movimento dos braços dela, pela forma como a blusa subia um pouco, revelando a curva suave da cintura. Ela se virou para pegar um frasco de solvente, e a saia esvoaçante subiu um instante, mostrando mais das pernas bronzeadas. Rafael engoliu em seco, tentando se concentrar na tarefa, mas era impossível. Você tá quieto hoje, observou Marina, enquanto enxaguava um pincel. Ela estava tão perto que Rafael podia contar as sardas no rosto dela, ver o brilho úmido em seus lábios. Só pensando, respondeu ele, a voz rouca. Em quê? Insistiu ela, inclinando a cabeça, um cacho de cabelo caindo sobre o ombro. Rafael hesitou, dividido entre a verdade e o que deveria dizer. Na pintura. No que você disse sobre deixar fluir. Era uma meia-verdade, mas Marina pareceu satisfeita. Ela sorriu, e por um momento, o silêncio entre eles foi mais alto que qualquer palavra. O ateliê estava quase vazio agora, exceto por eles dois. O som da rua lá fora, risadas, música, o barulho de carros, parecia distante, como se pertencessem a outro mundo. Marina pegou uma garrafa de vinho tinto que estava numa prateleira, provavelmente guardada para alguma ocasião especial. Quer brindar a sua evolução como pintor? Perguntou, com um tom brincalhão. Rafael riu, mas aceitou, sentindo que estava cruzando uma linha invisível. Ela serviu 2 taças, o líquido vermelho brilhando sob a luz fraca. As cores novas na sua vida, disse Marina, erguendo a taça. Eles brindaram, e o som do vidro tilintando ecoou no espaço silencioso. Sentaram-se numa mesa de madeira, as taças entre eles. O vinho era suave, mas o calor que subia pelo peito de Rafael não vinha só da bebida. Marina falava sobre arte, sobre como pintar era uma forma de se libertar, mas Rafael mal acompanhava. Ele observava o jeito como ela gesticulava, as mãos delicadas dançando no ar, o pescoço exposto quando ela jogava a cabeça para trás, rindo de algo que ele nem tinha ouvido. Você já sentiu vontade de jogar tudo pro alto e viver só pro que te faz feliz? Perguntou ela, de repente, os olhos fixos nos dele. A pergunta o pegou desprevenido, como se ela tivesse lido seus pensamentos mais profundos. Às vezes, admitiu ele, a voz baixa. Mas a vida não é tão simples. Marina se inclinou para a frente, a blusa escorregando um pouco, revelando a pele macia do decote. A vida é tão simples quanto a gente deixa ela ser, disse ela, e havia algo na voz dela, um desafio, uma promessa. Rafael sentiu o ar ficar mais pesado, como se o espaço entre eles estivesse carregado de eletricidade. Ele tomou um gole de vinho, tentando ganhar tempo, mas seus olhos não desgrudavam dos dela.
Marina se levantou, caminhando até uma das telas expostas na parede, e Rafael a seguiu, quase sem perceber. Ela parou diante de um quadro abstrato, cheio de vermelhos e azuis que pareciam dançar. "O que você vê aqui?" perguntou, virando-se para ele. Rafael estava tão perto agora que podia sentir o calor do corpo dela, o perfume que o envolvia. "Não sei. Parece paixão", respondeu, sem pensar. Marina sorriu, um sorriso lento, quase perigoso. "Paixão é isso. Caos, mas um caos que faz sentido." Ela deu um passo mais perto, e agora estavam a centímetros um do outro. Rafael sentiu o impulso de tocar o rosto dela, de puxá-la para si, mas a imagem de Clara passou por sua mente como um relâmpago. Antes que ele pudesse recuar, Marina colocou a mão no braço dele, um toque leve, mas que queimou como brasa. "Você já sentiu esse caos, Rafael?" perguntou, a voz um sussurro. Ele não respondeu, mas seus olhos traíram o que sentia. O silêncio entre eles era ensurdecedor, carregado de tudo que não diziam. Marina se inclinou, os lábios tão próximos que ele podia sentir o calor da respiração dela. O mundo parecia girar mais devagar, e por um instante, Rafael esqueceu quem era, onde estava, o que deveria fazer. Os lábios dela roçaram os dele, um toque tão leve que poderia ter sido um acidente, mas que incendiou cada nervo de seu corpo. Rafael fechou os olhos, o coração martelando no peito, e então, como se um fio invisível se rompesse, ele a puxou para si. O beijo foi intenso, faminto, como se ambos estivessem tentando apagar algo, ou encontrar algo. As mãos dele encontraram a cintura dela, sentindo a curva suave sob a blusa fina. Marina respondeu com a mesma urgência, os dedos deslizando pelo pescoço dele, puxando-o mais para perto. O sabor do vinho ainda estava nos lábios dela, misturado ao calor que parecia consumir o ar ao redor. Eles se afastaram, ofegantes, os olhos ainda presos um no outro. Marina sorriu, um sorriso que misturava satisfação e um toque de provocação. "Isso foi inesperado", disse ela, a voz rouca, enquanto ajustava a blusa, que havia subido um pouco, revelando a pele da barriga. Rafael não respondeu, a culpa já começando a se infiltrar, mas o desejo ainda pulsava em suas veias, mais forte que qualquer arrependimento. Ele olhou para a taça de vinho, agora quase vazia, e sentiu que havia cruzado uma linha da qual não havia volta. Marina pegou a garrafa e serviu mais uma dose para si, como se nada tivesse acontecido. "Melhor a gente terminar de limpar isso aqui antes que alguém volte", disse, com um tom casual que contrastava com o fogo nos olhos dela. Rafael assentiu, pegando um pincel para lavar, mas suas mãos tremiam. Ele sabia que deveria ir embora, voltar para casa, para Clara, para a vida que conhecia. Mas enquanto lavava o pincel, sentindo o cheiro de Marina ainda no ar, ele percebeu que uma parte dele já estava perdida naquele ateliê, naquela mulher, naquele momento. Quando finalmente saiu do casarão, a noite de Salvador o recebeu com um calor úmido e o som de risadas distantes. Rafael caminhou até o carro, o gosto do beijo de Marina ainda em seus lábios, o coração dividido entre o êxtase e o peso do que havia feito. Ele ligou o motor, mas antes de partir, olhou para o ateliê uma última vez. A luz ainda estava acesa, e ele podia ver a silhueta de Marina movendo-se lá dentro, como uma sombra que ele não conseguia, nem queria, apagar. A silhueta de Marina ficou gravada na mente de Rafael como uma pintura que ele não conseguia desviar os olhos. Enquanto dirigia pelas ruas escuras de Salvador, o som do motor misturava-se ao eco de seus próprios pensamentos, um turbilhão de desejo e culpa que o fazia apertar o volante com mais força. A noite estava abafada, o ar carregado de umidade, e as luzes dos postes tremeluziam como se refletissem a confusão dentro dele. Ele sabia que o beijo no ateliê tinha sido mais do que um momento de fraqueza, tinha sido uma porta aberta, e agora ele estava perigosamente perto de atravessá-la por completo. Ao chegar em casa, o apartamento estava silencioso, exceto pelo zumbido suave do ventilador no quarto. Clara dormia, o rosto sereno iluminado pela luz fraca que vazava da janela. Rafael ficou parado na porta, olhando para ela, tentando encontrar no contorno familiar de sua esposa algo que o ancorasse. Mas tudo o que sentia era o vazio, misturado ao calor persistente do toque de Marina. Ele se deitou ao lado de Clara, mantendo uma distância que parecia mais emocional do que física, e passou a noite em claro, os olhos fixos no teto enquanto a culpa o devorava. Nos dias seguintes, Rafael tentou retomar a rotina. No escritório, mergulhava nas planilhas, mas os números pareciam dançar diante de seus olhos, transformando-se nos cachos de Marina, no brilho de seu sorriso. Ele voltava ao ateliê com uma frequência que não explicava a si mesmo, cada aula uma mistura de ansiedade e excitação.
O casarão no Pelourinho continuava o mesmo, com suas paredes cheias de história e o aroma de tinta que agora parecia impregnado em sua própria pele. Mas o ambiente estava diferente, carregado de uma tensão que ele não podia ignorar. Lívia, com seu jeito de quem sempre sabia mais do que dizia, parecia ter farejado a mudança em Rafael. Durante uma aula, enquanto misturava tintas com gestos lentos e deliberados, ela se aproximou dele, o vestido justo marcando cada linha de seu corpo. Você tá com uma cara de quem tá vivendo um segredo, Rafael, disse ela, a voz baixa, os olhos brilhando com curiosidade. Ela se inclinou, o decote revelando a pele bronzeada, e deixou a mão roçar de leve no braço dele ao pegar um pincel. Cuidado, segredos aqui não duram muito. Rafael tentou rir, disfarçando desconforto, mas o comentário o deixou inquieto. Ele desviou o olhar, só para encontrar Miguel observando do outro lado da sala, o rosto fechado, como se também tivesse percebido algo. Marina, por sua vez, parecia jogar um jogo próprio. Ela continuava a corrigir os traços de Rafael com uma proximidade que não era necessária, os dedos roçando os dele, o corpo tão perto que ele podia sentir o calor que emanava dela. Durante uma aula, enquanto explicava como criar sombras, ela parou atrás dele, a voz suave como uma carícia. Você tá segurando o pincel como se fosse uma arma, Rafael. Solta um pouco. Ela colocou a mão sobre a dele, guiando o movimento, e o toque, embora breve, foi o suficiente para fazer o sangue dele pulsar mais rápido. Quando ela se afastou, o olhar que trocaram foi como uma faísca, um entendimento silencioso de que ambos sabiam o que estava em jogo. O ateliê, que antes era um refúgio, agora parecia uma armadilha. Cada aula era uma dança perigosa, com Lívia lançando indiretas, Miguel exibindo sua confiança de galã, e Marina acendendo desejos que Rafael lutava para controlar. Ele começou a ficar depois das aulas, ajudando Marina a guardar os materiais, prolongando os momentos a sós. Ela aceitava a companhia com um sorriso que misturava inocência e provocação, como se soubesse exatamente o efeito que causava. Uma noite, enquanto limpavam as telas, ela derrubou um frasco de tinta, o líquido vermelho espalhando-se pelo chão como sangue. Que bagunça, disse ela, rindo, e se abaixou para limpar, a saia subindo o suficiente para revelar a curva das pernas. Rafael se agachou ao lado dela, os dedos tremendo enquanto segurava um pano, e por um instante, suas mãos se tocaram no chão pegajoso. O olhar dela o prendeu, e ele sentiu o impulso de puxá-la para si, de esquecer tudo ali mesmo. Mas foi numa noite de chuva, dias depois, que as coisas mudaram de vez. O céu de Salvador desabava em trovões, e os alunos saíram correndo do ateliê, protegendo-se com casacos e mochilas. Rafael ficou para trás, alegando que ajudaria a fechar o casarão. Marina não questionou, apenas trancou a porta depois que o último aluno saiu, deixando os dois sozinhos no espaço agora silencioso, exceto pelo tamborilar da chuva nas janelas. A luz era fraca, vinda de uma única lâmpada pendurada no teto, e o ar estava carregado de umidade e algo mais, uma tensão que parecia vibrar entre eles. Marina pegou uma garrafa de cachaça artesanal de uma prateleira, um presente de um aluno, e serviu 2 copos pequenos. Para esquentar a noite, disse, com um sorriso travesso. Eles brindaram, o líquido queimando a garganta de Rafael, mas não tanto quanto o olhar dela. Sentaram-se numa mesa de canto, o espaço pequeno forçando-os a ficar mais próximos do que o necessário. Ela usava uma blusa leve, molhada pela chuva, que aderiu ao corpo, delineando cada curva. Rafael tentou desviar os olhos, mas era impossível. Você já pensou em como a arte pode mudar a gente? Perguntou ela, girando o copo nas mãos. Às vezes, pintar é como se entregar a algo maior, algo que não explica. Ele não respondeu, mas o silêncio era uma confissão. Marina se levantou, caminhando até uma tela grande no centro do ateliê, e começou a traçar linhas com o dedo, como se estivesse desenhando no ar. Vem cá, Rafael. Mostra para mim o que você sente quando pinta. Ele se aproximou, o coração batendo tão alto que temia que ela ouvisse. Ela pegou a mão dele, guiando-a para a tela, e o toque foi como uma chama que se espalhou por seu corpo. Não pensa. Só sente, sussurrou ela, tão perto que ele podia sentir o calor de sua respiração. O que aconteceu depois foi como uma onda que os engoliu. Rafael a puxou para si, os lábios encontrando os dela num beijo que era mais necessidade do que desejo. As mãos dele deslizaram pelas costas dela, sentindo a pele quente sob a blusa úmida, enquanto ela respondia com a mesma urgência, os dedos enredados nos cabelos dele. Eles tropeçaram até uma cadeira de madeira no canto, o som da chuva abafando os gemidos abafados. A blusa dela caiu no chão, revelando a pele reluzente, e Rafael perdeu qualquer resquício de controle.
Eles cruzaram todos os limites ali, entregando-se a uma paixão que queimava como o sol baiano, sem pensar nas consequências. Quando tudo terminou, eles ficaram em silêncio, a respiração ofegante misturando-se ao barulho da chuva. Marina se levantou, ajustando a saia, o rosto iluminado por um sorriso que misturava satisfação e segredo. Você pinta melhor do que imagina, disse ela, a voz rouca, enquanto pegava a blusa do chão. Rafael não respondeu, o peso do que havia feito caindo sobre ele como uma pedra. Ele se vestiu em silêncio, a culpa agora mais forte que o desejo, mas a imagem do corpo dela, da pele brilhando sob a luz fraca, ainda o perseguia. Ele saiu do ateliê sem olhar para trás, a chuva molhando sua roupa enquanto caminhava até o carro. Em casa, Clara estava acordada, sentada no sofá com uma xícara de chá. Você tá molhado, disse ela, sem levantar os olhos do celular. A aula demorou. Rafael murmurou algo sobre a chuva, mas o tom dela, embora neutro, tinha uma ponta de desconfiança. Ele tomou um banho, tentando lavar a culpa, mas o cheiro de Marina parecia impregnado em sua pele. Os dias seguintes foram um inferno silencioso. No ateliê, Lívia intensificou suas provocações, como se soubesse mais do que dizia. Durante uma pausa, ela se sentou ao lado de Rafael, o perfume doce envolvendo. Você e a Marina estão ficando bem próximos, né? Perguntou, o tom falsamente inocente. Cuidado, Rafael. Salvador é pequena, e fofocas voam. Ele tentou ignorá-la, mas as palavras o acertaram como uma flecha. Miguel, por sua vez, parecia cada vez mais territorial, ficando perto de Marina sempre que podia, lançando olhares de desafio para Rafael. A tensão explodiu numa noite em que Clara, movida por uma intuição que não explicava, apareceu no ateliê sem aviso. A aula estava em andamento, e Rafael quase deixou o pincel cair quando a viu entrar, o vestido justo destacando sua silhueta sob a luz amarelada. Os outros alunos pararam, sentindo o clima mudar. Clara caminhou direto até Rafael, os olhos faiscando. Então é aqui que você passa suas noites? Perguntou, a voz cortante como uma lâmina. Pintando, ou outra coisa? O olhar dela desviou para Marina, que misturava tintas com uma calma que parecia desafiadora. Clara, não é nada disso, gaguejou Rafael, o coração na garganta. Mas ela não recuou. Não me faça de idiota, Rafael. Eu vejo como você tá diferente. Ela se virou para Marina, o tom gélido. O que você tá ensinando pro meu marido, hein? Porque ele chega em casa com um olhar que não é de quem só pinta. Marina ergueu os olhos, o rosto impassível. Pergunta pro Rafael. Eu só dou aulas. A resposta era calma, mas havia uma faísca de desafio que só aumentou a raiva de Clara. Os outros alunos, incluindo Lívia e Miguel, observavam em silêncio, o ar pesado com a promessa de um escândalo. Clara olhou para Rafael uma última vez, os olhos marejados, mas cheios de determinação. Você escolhe, Rafael. Ou isso aqui, ou eu. Ela virou as costas e saiu, deixando um vazio que ecoava mais alto que a chuva lá fora. Rafael ficou parado, o pincel ainda na mão, o mundo desmoronando ao seu redor. Marina se aproximou, a voz baixa. Você tá bem? Ela tocou o braço dele, mas Rafael recuou, o toque agora queimando de uma forma diferente. Eu preciso pensar, murmurou, jogando os materiais na mochila. Ele saiu do ateliê, o som dos próprios passos ecoando no corredor vazio. A chuva havia parado, mas o céu estava coberto de nuvens escuras, como se refletisse o peso que carregava. Rafael entrou no carro, mas não ligou o motor. Ele ficou ali, no escuro, as mãos no volante, sentindo o coração apertado enquanto tentava decidir para onde ir, ou quem ele queria ser. O carro de Rafael permaneceu parado no escuro, com as mãos dele ainda agarradas ao volante como se fosse a única coisa que o mantinha no lugar. A noite de Salvador estava quieta agora, o silêncio cortado apenas pelo som distante de um rádio tocando forró em algum bar. Ele sentia o peso do confronto com Clara, as palavras dela ecoando como um trovão em sua mente. Você escolhe, Rafael. Ou isso aqui, ou eu. A imagem de Marina, com seu sorriso provocador e o calor de sua pele, lutava para se sobrepor, mas pela primeira vez, Rafael sentiu que precisava olhar para além do desejo. Ele precisava decidir quem era, e quem queria ser. Ele dirigiu para casa lentamente, as ruas molhadas refletindo as luzes dos postes como um espelho quebrado. O apartamento estava mergulhado na penumbra quando chegou, a única luz vindo de uma luminária esquecida na sala. Clara não estava no sofá, nem na cozinha. Rafael encontrou-a no quarto, sentada na beira da cama, os olhos fixos numa foto antiga deles, tirada numa viagem a Porto Seguro anos atrás.
Eles sorriam na praia, os rostos bronzeados, os braços entrelaçados como se nada pudesse separá-los. Ela não olhou para ele quando ele entrou, mas sua voz saiu baixa, quase frágil. Você já escolheu, Rafael. Ele ficou parado na porta, o coração apertado. Clara, eu não quero perder você. As palavras saíram hesitantes, mas carregadas de uma verdade que ele estava começando a entender. Ela finalmente o encarou, os olhos marejados, mas firmes. Então por que parece que você já está em outro lugar? Rafael não tinha uma resposta imediata. Ele se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, e pela primeira vez em meses, tentou ser honesto. Eu me perdi, Clara. Mas não quero que isso acabe. Quero consertar as coisas. Clara não respondeu de imediato. Ela colocou a foto de volta na mesinha de cabeceira e se levantou, indo até a janela. A brisa noturna entrava, trazendo o cheiro salgado do mar. Se você quer consertar, Rafael, não é só falar. É mostrar. Eu não sou um quadro que você pinta quando tá com vontade. A voz dela era firme, mas havia uma rachadura, um sinal de que ela ainda acreditava, ou queria acreditar, nele. Rafael assentiu, mesmo sabendo que palavras não seriam suficientes. Nos dias seguintes, ele tentou manter a promessa. Parou de ir ao ateliê, ignorando as mensagens de Marina que chegavam no celular, cada uma como uma tentação sussurrando em seu ouvido. Saudade da sua tela por aqui, dizia uma. Você sumiu, pintor, dizia outra. Ele lia, sentia o coração acelerar, mas deletava sem responder. Era como arrancar um pedaço de si mesmo, mas ele sabia que precisava. O ateliê, com seu cheiro de tinta e a presença magnética de Marina, era um veneno doce que ele não podia mais provar. Em casa, Rafael começou pequeno. Acordava cedo para fazer café para Clara, algo que não fazia desde os primeiros anos de casamento. Ele a convidava para caminhar na orla do Farol da Barra, mesmo que fosse só para ouvir o som das ondas em silêncio. À noite, desligava o celular e sentava com ela no sofá, assistindo a filmes antigos que os faziam rir juntos no passado. Clara era cautelosa no início, os gestos ainda carregados de desconfiança, mas aos poucos, ela começou a responder. Um toque na mão aqui, um sorriso tímido ali. Não era a paixão avassaladora de antes, mas era algo mais sólido, como uma casa sendo reconstruída tijolo por tijolo. Ainda assim, a tentação não desaparecia tão facilmente. Uma tarde, enquanto organizava papéis no escritório, Rafael encontrou um pincel esquecido na mochila, com cerdas ainda manchadas de azul. Ele o segurou, sentindo o peso de tudo que aquele objeto representava. A imagem de Marina voltou com força, os cabelos cacheados caindo sobre os ombros, a pele brilhando sob a luz do ateliê, a voz que parecia desvendar seus segredos mais profundos. Ele quase jogou o pincel fora, mas algo fez guardá-lo numa gaveta, como se fosse uma relíquia de um tempo que ele precisava lembrar, mas não reviver. A vida com Clara começou a ganhar novas cores, mas não sem esforço. Eles conversavam mais, não sobre o que havia acontecido, mas sobre o futuro. Planos para uma viagem, talvez a Chapada Diamantina, onde poderiam caminhar entre cachoeiras e esquecer o peso da cidade. Clara sugeriu que ele voltasse a pintar, mas em casa, como um hobby para relaxar. Rafael hesitou, temendo que o ato de segurar um pincel levasse de volta ao ateliê, mas acabou cedendo. Ele comprou uma tela pequena e começou a pintar o mar de Salvador, as ondas quebrando na praia do Porto da Barra. Clara observava, às vezes fazendo comentários brincalhões. Você pinta o mar melhor que o meu cabelo, disse ela uma vez, rindo, e Rafael sentiu um calor no peito que não vinha de desejo, mas de algo mais profundo. Meses depois, numa tarde de sábado, Clara sugeriu que visitassem uma exposição de arte no Museu de Arte Moderna, na Avenida Contorno. Rafael hesitou, mas aceitou, querendo mostrar que estava comprometido. A exposição era vibrante, com quadros que misturavam cores tropicais e formas abstratas, refletindo a alma baiana. Eles caminhavam de mãos dadas, comentando as obras, quando Rafael sentiu um arrepio na nuca. No canto da sala, conversando com um grupo de visitantes, estava Marina. Ela estava diferente, mas ainda inconfundível. Usava um vestido longo de tecido leve, cor de jade, que dançava com seus movimentos. Os cabelos cacheados estavam soltos, e o sorriso, aquele mesmo sorriso que o havia desarmado tantas vezes, iluminava o rosto dela. Rafael parou por um instante, o coração dando um salto, mas não era o mesmo fogo de antes. Era mais como encontrar um velho conhecido, alguém que fez parte de um capítulo agora fechado. Marina o viu, e seus olhos se encontraram por um breve segundo.
Ela acenou com um leve movimento de cabeça, um gesto educado, mas distante. Rafael respondeu com um aceno igualmente sutil, apertando a mão de Clara com mais força. Clara não percebeu o intercâmbio, ou talvez tenha escolhido ignorar. Ela puxou Rafael para outra sala, apontando para um quadro cheio de azuis profundos. Olha, parece o mar que você pintou, disse, animada. Rafael sorriu, deixando o momento com Marina escorregar para o passado. Ele não olhou para trás, nem precisava. Marina era uma memória, uma tempestade que ele havia enfrentado e superado. Clara era o porto, o lugar onde ele queria estar. Naquela noite, enquanto voltavam para casa, a chuva começou a cair, fina e insistente, como um sussurro do céu. Rafael e Clara pararam sob a marquise de um bar no Rio Vermelho, rindo enquanto tentavam se proteger. Lembra quando a gente se conheceu? Perguntou Clara, os olhos brilhando sob a luz dos postes. Você derrubou cerveja no meu vestido e ficou vermelho que nem um siri. Rafael riu, puxando-a para um abraço. E você ainda me deu uma chance. Eu sou um cara de sorte. Ele a beijou, um beijo simples, mas cheio de uma promessa renovada. A vida deles não voltou a ser o que era no começo. Não havia mais a urgência da paixão jovem, mas havia algo melhor, uma conexão que resistia ao tempo, às falhas, às escolhas erradas. Rafael continuou pintando, agora com Clara ao seu lado, às vezes sugerindo cores ou rindo dos erros dele. Ele pintava o cotidiano deles, a mesa do café da manhã, o jeito que Clara amarrava o cabelo antes de trabalhar, o céu de Salvador ao entardecer. Cada quadro era uma prova de que ele estava ali, presente, escolhendo-a todos os dias. E, no fundo do coração, Rafael sabia que havia aprendido algo maior. Marina tinha sido um espelho, mostrando-lhe o que ele havia perdido em si mesmo, a vontade de sentir, de viver com intensidade. Mas Clara era a tela onde ele queria pintar o resto de sua vida, não com traços perfeitos, mas com a honestidade de quem aprendeu a valorizar o que realmente importa. A tentação era um fogo que podia queimar, mas o amor, o verdadeiro, era a luz que guiava para casa. Enquanto a chuva caía lá fora, Rafael e Clara ficaram sob a marquise, abraçados, sem pressa de ir embora. O mundo podia esperar. Eles tinham um ao outro, e isso era o suficiente.